Olá! Bem-vindas e bem-vindos para essa live, hoje no YouTube, primeira live desse canal no YouTube, esperando as pessoas chegarem. Vamos lá. Uma live sobre biofeedback manométrico. A gente vai falar especificamente do Perina, desse equipamento. A live de hoje é sobre o Perina, então a gente vai falar tudo sobre esse equipamento, as formas de utilização, de programação, como que a gente vai estabelecer todos os parâmetros para fazer um treinamento efetivo, utilizando o biofeedback manométrico. Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de preconceito com biofeedback manométrico, acham que só o eletromiográfico funciona, mas a gente vai conversar sobre isso, sobre as vantagens do manométrico, formas de utilização. Quem está aqui, me manda uma mensagem aqui no chat, dizendo se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo, por favor. Obrigada, Nisiane. Vou ajeitar tudo aqui. Primeira vez, gente, no YouTube. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente vai começar falando sobre uma forma de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que é o biofeedback manométrico ou biofeedback pressórico. A gente tem alguns equipamentos desse tipo, nacionais, mas hoje eu coloquei um vídeo no meu Instagram sobre esse especificamente, né, sobre o Perina. E aí me encaminharam muitas dúvidas pelo direct, eu anotei muitas delas aqui. E então eu achei interessante fazer essa live para poder falar de como utilizar, como aproveitar essa tecnologia da melhor forma, de uma forma completa, com tudo que ela traz. Eu acho que poucas pessoas usam o biofeedback manométrico com toda a potencialidade que ele tem, com todos os benefícios que ele pode proporcionar para a sua terapia, para o seu tratamento. Então, a intenção dessa live é essa, a gente conversar sobre isso, sobre como utilizar, e eu vou falar aqui também técnicas que eu desenvolvi ao longo do tempo. Eu perguntei até hoje para a Bia, da Quark, quanto tempo faz que o Perina, que eu vi o feedback, esse feedback manométrico, foi lançado, né? Começou a ser vendido no mercado. E aí, porque eu sei que eu tenho desde o primeiro ano, assim que ele foi lançado, eu comprei o meu primeiro, então eu uso o Perina desde que ele foi lançado. E aí ela me disse que foi no ano 2000, então lá se vão uns bons anos utilizando esse biofeedback manométrico. E aí, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo formas de aproveitar esse equipamento para o benefício da paciente. Então, a partir de uma boa avaliação, o biofeedback manométrico é totalmente indicado e possível de ser aproveitado durante o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. A gente vai ter que tomar alguns cuidados, mas ele tem vantagens que outros equipamentos não têm. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quem está aqui, coloca aqui para mim nos comentários se utiliza o biofeedback manométrico, se utiliza esse, se utiliza outro, o que acha, se não utiliza, me diz aqui. Deixa eu abrir o áudio aqui só para avisar as pessoas do Instagram. Quem está aqui no Instagram, a live está acontecendo no YouTube, então eu espero vocês. Saiam daqui dessa live do Instagram e clica no link da bio, aqui do meu Instagram, e vem para o YouTube. Então vamos lá.
A primeira coisa a ser dita é que a montagem do equipamento é importante. Então, a gente tem a entrada da energia, aqui em cima, e a gente tem aqui a entrada da sonda e da pera, né? Então, a gente vai ter uma entrada aqui com 2 saídas para a sonda e para a pera. A pera tá aqui, deixa eu desembolar, esse fio é comprido, e é bom que ele seja, porque é muito importante que a paciente esteja visualizando o equipamento durante o uso. Então, você pode colocar ele num suporte para que ele fique mais fácil, tanto de você manusear, como da paciente enxergar. Durante um tempo, eu utilizei ele preso numa adaptação que eu fiz num suporte de soro, sabe, desses de hospital. Então eu fiz uma adaptação, prendi ele lá e aí com as rodinhas, inclusive, eu conseguia movimentar ele para uma posição ao lado da maca que fosse mais fácil da paciente enxergar o equipamento e que eu também conseguisse, ao mesmo tempo que eu estou segurando a sonda ali com ela, com a outra mão eu conseguia mexer no equipamento com mais facilidade. Então é importante, a gente está falando de um biofeedback. Então a gente está falando de um equipamento sensório motor, então é um equipamento que vai captar a contração muscular, a atividade muscular, nesse caso a contração dos músculos do assoalho pélvico, e vai transferir para a paciente uma informação que nesse caso aqui é visual, mas poderia ser auditiva, né? Ele podia apitar mais forte ou menos, se a contração tivesse mais eficaz ou menos eficaz. Mas aqui ele acende as luzes, os LEDs luminosos. Então, ele transforma a atividade motora, a percepção sensitiva numa atividade motora. Então, a paciente ou melhora aquela contração que ela acabou de executar, de acordo com a resposta, ou ela modifica, se ela estiver errando, ou ela corrige, ou ela coordena, né? Então, o seu comando verbal junto com o equipamento é muito importante, mas o equipamento dá a informação necessária para a paciente. E a paciente consegue, a partir dali, entender que ela tem que ou melhorar, contrair com mais intensidade, ou controlar melhor, diminuir a velocidade da contração ou do relaxamento, dependendo do objetivo que você quer naquele momento, ok? Então, aqui a gente vai ter, como eu estava falando, a entrada da pera e da sonda, e aí eu vou mostrar para vocês o cabo da sonda. Vamos lá. O cabo da sonda é esse. Então, aqui a gente pode acoplar 2 sondas diferentes que a Quark disponibiliza hoje, comercializa hoje. Qualquer uma dessas 2. Essa é a sonda vaginal e anal que está sendo comercializada hoje. Então, ela pode ser utilizada tanto intravaginal como intranal para essa atividade de biofeedback. Então, essa é a sonda vaginal anal do aparelho perina. Mas ele também acopla essa sonda, que na verdade é do equipamento, de um outro equipamento da Quark, que é um de treino de pré e pós-parto. Então, ele dilata bastante para alongamento, tem esse objetivo, né? Mas pode ser utilizado, eu utilizo junto com o perina, para relaxamento dessa musculatura com o biofeedback. Então, como ele dilata mais, a paciente pode ir relaxando, mas a gente vai falar de como utilizar um pouquinho mais para frente. Mas qualquer uma dessas 2 sondas vai acoplar, é só enroscar, ela acopla no cabo. A sonda mais antiga, que foi a sonda do vídeo que eu mostrei hoje, é essa, né? É a sonda que eu tenho, porque eu tenho um aparelho desde o mais antigo, que também acopla da mesma forma, mas ela insufla esse anel. Então, algumas pessoas que estão aqui, algumas pessoas que vão assistir depois essa live, podem ter essa sonda mais antiga. E aí, essa sonda vai insuflar esse canal, tá? Esse limite do êmbolo aqui. Essas aqui vão insuflar a sonda inteira, tá? Ela vai ser insuflada por igual. Essa aqui não, essa vai insuflar essa parte da sonda. Ela é mais comprida do que as outras, ó.
se a gente for olhar, tá? Então, na hora que a gente coloca aqui, essas são mais curtinhas do que a mais antiga, que eles vendiam com o aparelho. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar a sonda, que é utilizada hoje, e uma informação importante é que a gente utilize um preservativo sem lubrificante, porque o látex da sonda estraga com o lubrificante do preservativo. Então é muito importante que a gente utilize um preservativo sem lubrificante, lubrifique por fora antes de introduzir na paciente. Tá? Então a gente põe o preservativo, lubrifica por fora e aí introduz na paciente. Eu vou mostrar direitinho como a gente faz isso, como a gente vai fazer isso antes de começar o tratamento. Outra coisa importante é essa borboleta aqui. Oi, Evelyn, boa noite. Essa borboleta aqui, olha. Vocês estão vendo que essa borboleta tem 3 hastes. Na direção onde a haste estiver apontando, o canal está aberto. Então, se a borboleta está nesta posição, eu tenho tudo liberado. Então, está liberado a pressão que vai chegar no aparelho, está liberado a pera para insuflar a sonda e está liberada a sonda para que qualquer alteração de pressão consiga ser detectada. Então a gente consegue insuflar porque ela está liberada e quando a contração acontecer, essa contração vai ser detectada aqui pelo aparelho. Então nessa posição eu tenho todos os canais liberados. Mas eu posso modificar essa posição. E quando que modificar essa posição é interessante? Na hora que eu for começar o tratamento, eu vou deixar assim, até insuflar, até a paciente sentir a pressão no canal, até ela dizer que está sentindo, eu vou deixar desse jeito. Mas depois, antes de começar o tratamento, deixa eu mostrar aqui para vocês uma dica. Às vezes as pessoas reclamam que com o tempo de tratamento o ar vai vazando. Vai vazando se a gente deixar a borboleta do lado da sonda, da pera, aberta. Então, na hora que o tratamento estiver acontecendo, eu só preciso ter liberado a sonda em direção ao aparelho. Então, eu só preciso ter liberado o canal que sai por onde sai a sonda e a entrada do aparelho. Então, eu preciso eu preciso ter uma borboleta desse lado e uma borboleta. Eu tenho que olhar aqui e uma borboleta e uma haste da borboleta aqui. Então, eu vou deixar assim durante o tratamento, desse jeito, porque daí a pera vai estar bloqueada. Então, não dá para sair o ar da sonda por aqui. Tudo bem? Eu tenho uma pera antiga, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas eu tenho essa pera antiga que começou a vazar, ó. Tá vendo? Então, aqui na hora que eu aperto, o ar não vem só para cá, ele sai aqui por essa parte de trás da pera. Com o tempo, isso vai acontecendo. Então, eu troquei ela. Mas, às vezes, enquanto eu não troquei, o que eu fazia? Eu insuflava, segurava aqui, truque, né? Insuflava a sonda e depois fechava a borboleta, porque daí o ar não vaza mais. Então, quando ela começa a vazar assim, ainda dá para usar. Ela começa também, eu não sei se é porque aqui é praia e a maresia também, mas ela começa a derreter aqui, ó, essa parte. E também pode vazar por aqui. Mas então, não precisa trocar logo, dá para usar ainda. Se ela começar a vazar, você fala, agora não dá para usar mais. Não. Enquanto você não consegue adquirir outra não chega, você pediu, não chega, você consegue fazer assim, você insufla e depois você muda a posição da borboleta durante o tratamento, porque o ar não vai sair da sonda, tá? Isso é uma dica. Oi, Rosana, bem-vinda. Então, vamos lá. A partir daí, a gente tem que pensar que esse é um equipamento que detecta pressão. É diferente dos equipamentos que detectam atividade eletromiográfica do músculo, os biofeedbacks eletromiográficos. Em que sentido?
no sentido de que outras pressões que não a contração dos músculos do assoalho pélvico podem incidir sobre essa sonda e gerar os LEDs luminosos serem acionados e acendidos. E você pode se confundir achando que isso é uma contração muscular, se você não tiver feito uma avaliação muito bem feita antes. Então, na hora que eu introduzo a sonda, introduzi a sonda, e aí essa paciente tá lá deitada e ela tossiu. Quando ela tosse, aumenta a pressão na sonda e vai acender as luzinhas lá dentro do aparelho, do equipamento, na tela do equipamento. E aí a paciente, você pode achar que qualquer aumento de pressão é um aumento da pressão gerado pela contração dos músculos do assoalho pélvico. Então, porque o biofeedback manométrico vai detectar qualquer aumento de pressão, se a paciente falar, se ao invés de contrair, ela fizer valsalva, o equipamento vai acender. Então, se ela fizer valsalva, o equipamento acender, e você fala para a paciente, isso, continua, muito bem, ela vai achar que é aquilo que ela tem que fazer, que é aquela força que ela tem que fazer, que na verdade é uma força de expulsão, que é o contrário do que você quer que ela faça. Então, a gente tem que ter avaliado muito bem essa paciente. E aí, voltando um pouquinho para esse momento da avaliação, eu só utilizo biofeedback manométrico com pacientes que tenham um P do Perfect, pelo menos 3. Ou seja, a contração da musculatura do assoalho pélvico eleva a parede, então ela é suficiente para elevar a parede vaginal posterior. Então, a contração da musculatura faz isso, ó, com a sonda, eleva a parede posterior. Isso me diz, na escala de Oxford modificada, que a paciente tem uma contração efetiva. Ela sabe o que fazer. Ela pode não ter força de resistência, ela pode não conseguir repetir muitas vezes, então ter fibras rápidas treinadas, mas ela sabe o que é a força de contração que você está solicitando. Ela sabe apertar, tá? Então, na medida em que a paciente sabe fazer o movimento correto, que é esse, então ela faz a contração, por que leva a parede vaginal posterior? Porque a musculatura do assoalho pélvico, a maior parte dela está inserida na sínfise púbica e na região lateral da pelve. Então, na hora que esses músculos contraem, eles puxam tudo para cá. Então, na hora que puxa, a parede vaginal posterior é tracionada para cima. Então, por isso que durante uma contração da musculatura, é isso que acontece. Né? Um grau 5 vai contrair e sugar. Então, ela vai vir para dentro e para cima. Então, o que a gente vê aqui é a ponta da sonda descendo. Tudo bem? Então, a partir do momento que a paciente faz uma contração que eleva a parede vaginal posterior, eu uso o biofeedback manométrico. Antes disso, você usa, Adriana? Não. Antes disso, eu não uso. Se a paciente na avaliação tem um P1, que é uma tremulação, um P2, que é um esboço de contração, eu não uso o biofeedback manométrico. Porque ela vai se confundir com certeza, vai fazer outra coisa, vai dar o jeito dela para as luzinhas acenderem. E o jeito dela pode ser uma valsalva, e o jeito dela pode ser uma contração de outra musculatura acessória, que gere um aumento da pressão ali, mas que não é assoalho pélvico, que não são os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, ela contrai abdômen, ela contrai outras musculaturas, e vai acender as luzinhas. Então, e outra coisa, ela pode não fazer nada também. E se ela não fizer nada, e eu pedi para ela, vai lá, contrai, para os LEDs acenderem, contrai, essa luzinha tem que subir, nada acontece, é uma frustração para a paciente. Então, é um equipamento que não serve para paciente que não tem uma contração efetiva. Neste sentido, ele é diferente do biofeedback eletromiográfico, que uma tremulação, um esboço de contração é identificado. Porque é a atividade elétrica do músculo que está sendo captada pela sonda eletromiográfica. Aqui é pressão, é diferença de pressão. Então, essa é uma questão.
Mas aí vamos às vantagens. Então, esse é um cuidado, tá? Vamos às vantagens. Só essa sonda do manométrico insufla. E essa propriocepção é fantástica para a paciente, porque diz para ela exatamente onde você quer que ela faça o esforço, o que você quer que ela aperte. Ela sente apertando o êmbolo. Então, esse estímulo de apertar o êmbolo e conseguir vencer a resistência do êmbolo estimula, dá propriocepção, dá mais consciência da contração. Então, isso só o biofeedback manométrico faz. Mas a partir do grau 3 de força. Antes disso, eu não arrisco. Outras pessoas podem ter técnicas aí que não levem as pacientes a se confundirem quando a força é menor do que 3. Eu não sei fazer isso. Então, eu só utilizo com graus de força a partir de 3. Isso não é recomendação do fabricante, tá? Isso é conduta minha. Aí, a outra coisa importante, como ele é manométrico e qualquer aumento de pressão vai incidir aqui sobre essa sonda, ele precisa ser utilizado com a paciente em decúbito dorsal, em repouso. Não dá para usar com a paciente em pé, por exemplo, que o eletromiográfico dá. Não dá para usar com ela em pé, porque aí a pressão dos órgãos pélvicos, a pressão abdominal, que é modificada o tempo todo com a pessoa em pé, por causa da ação da gravidade, vai ficar modificando o estímulo, a pressão sobre a sonda o tempo inteiro. Você não sabe quando é contração e quando não é. O movimento da paciente vai fazer com que isso aconteça, certo? Então, não adianta. Então, nem a paciente em pé, nem paciente sentada, nem paciente agachada, nem paciente em 4 apoios. Eu só utilizo o biofeedback manométrico com paciente deitada, em decúbito dorsal, tríplice flexão dos membros inferiores. De preferência, os membros inferiores, o joelho, né? A parte posterior do joelho, apoiada num rolo, para descansar essa perna. E para focar totalmente na contração da musculatura do assoalho pélvico, tentando inibir qualquer musculatura acessória que possa gerar também uma pressão aí, para você poder controlar ali como está a respiração, se ela não está fazendo apneia, porque também, se ela prender a respiração, vai ter um aumento da pressão abdominal. Então, assim, não é um equipamento simples de ser utilizado, porque todas essas variáveis precisam ser controladas. Mas ele só não funciona, prestem atenção, ele só não funciona se a pecinha que fica entre o equipamento e a paciente não estiver funcionando. Que peça é essa? Escrevam aí nos comentários. O que precisa estar funcionando para esse equipamento funcionar bem e você poder usar toda a potencialidade que ele tem? Quem sabe? Ninguém? Ninguém arrisca? Então vamos lá. Quem que está funcionando é o fisioterapeuta. Então, se a pessoa que está, o profissional que está manuseando o equipamento, conhecer o equipamento e a funcionalidade dele e as implicações de um aparelho manométrico, ele vai funcionar muito bem. Mas se a pessoa não conhece esses detalhes que a gente falou até agora, que são muitíssimo importantes, isso mesmo, Rosana, o fisioterapeuta. Eu não sei se tem um delay, gente. As mensagens de vocês aqui chegam para mim atrasadas. Então, é isso mesmo. Então, assim, a pessoa precisa saber mexer. Entende? Então, tudo isso que eu falei até agora é fundamental. Eu acho que é mais importante do que todo o resto que eu vou falar. Porque sabendo isso, você vai criar os seus protocolos, você vai pensar em cima do treino, né? Então, programar o aparelho, eu vou mostrar como faz. Mas isso tá no manual, né? Agora, esse raciocínio e o que eu desenvolvi, na verdade, né, de possibilidades de treino com um equipamento manométrico,
é o que é mais importante, que eu acho que a gente vai encurtar um caminho muito longo. Vocês vão errar menos, se entenderem que ele é manométrico, se entenderem que que você precisa desses cuidados para utilizar, e se você utilizar baseado nessa prática que alguém já tem há mais de 20 anos, né? Que é o meu caso, e que fui testando, errando, aprendendo, acertando com as pacientes, e aí desenvolvi formas de utilização do biofeedback manométrico para além do básico, para além do mais simples para o que ele foi desenvolvido, né? Então a gente consegue aproveitar muito mais esse recurso se a gente conseguir raciocinar em cima dele, em cima da avaliação individual da paciente. Sempre a avaliação individual da paciente, tá? Então vamos lá. Ó, a gente vai primeiro, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui, deixa eu colocar pertinho, como faz a programação do aparelho. Então, como que a gente, deixa eu virar aqui, como a gente vai programar o equipamento. Então, olha só, eu ligo aqui, ele já acende, tudo bem? Eu introduzi aqui, mas ainda não insuflei. Eu posso insuflar antes ou depois, não vai fazer diferença, tá? Porque depois eu vou calibrar. Então, não faz diferença, eu vou deixar para insuflar ele depois. Então, aqui, ó, eu tenho uma tecla que é Function. Ok? Essa tecla de função é a primeira a ser acionada. E ela deve ser acionada toda vez que você for programar o próximo passo. Então, a gente começa apertando ela. Na hora que eu clico Function aqui, a minha primeira programação, a primeira decisão que eu tenho que tomar é se eu vou utilizar a escala A ou se eu vou utilizar a escala B. Qual é a diferença entre as duas escalas? A escala A vai de 0 até 12 centímetros de água. Então, a escala A, ó, essa que está aqui, que está mais para baixo, ela vai de 0 até 12 centímetros de água. Agora, a escala B vai de 0 a... Não estou mais enxergando. De 0 a 48 centímetros de água. Mas elas são praticamente do mesmo tamanho, elas são do mesmo tamanho. Então, qual é a diferença se eu escolho uma ou se eu escolho a outra? Se eu escolho a A, vocês concordam comigo que para chegar em 12 centímetros de água é muito mais fácil do que chegar em 48? Então, se eu escolho a escala a paciente vai fazer um esforço ao redor da sonda e os LEDs vão subir aqui, vão acender com muito mais facilidade, com 4 vezes mais facilidade, na verdade, exatamente 4 vezes mais facilidade, do que se eu seleciono a escala B. Então, o que é óbvio nesse sentido? Se você está iniciando o treino com a paciente está aprendendo a contrair a musculatura, ainda tem dificuldade, ainda não coordena muito bem, pode ter dificuldade de relaxamento, você está começando um treino com a paciente, você escolhe, você imagina que ela não vai muito além dos 12 centímetros de água, né? Você fez, avaliou, viu o perfect dela, e aí você viu que ela tem uma força. Então, um P3, por exemplo, a gente vai utilizar a escala A até essa paciente evoluir. No 4 ou no 5, no 4 ainda pode ser que a gente continue na A, mas a paciente de 4 mais e 5 vai utilizar a escala B. Então, e a gente vai utilizar a escala B também para outras coisas que eu desenvolvi, que podem ser utilizadas desde o início. Então, aqui, ó, escala A, de 0 a 12. Então, como ela é mais fácil, ela não é mais fácil, né, gente? Ela só vai até 12. Então, parece mais fácil. Parece que a paciente vai chegar lá em cima com muito mais facilidade do que se ela escolher a escala B, tá? Eu vou selecionar a escala A aqui. E aí, como seleciona? Com essa setinha aqui, ó. Aqui, ó, é A. Se eu subir, vai para B. Então, A ou B.
Eu vou selecionar a escala A e vou já colocar... Peraí, deixa eu insuflar a minha sonda. Eu tenho que ter muitas mãos aqui, peraí. Eu vou mostrar para vocês a sensibilidade de cada escala. Com medo das coisas caírem aqui. Ó, insuflei, tá? O paciente me falou, senti, doutora. Tô sentindo. Aí, opa, aí tá aqui, ok? E eu escolhi, eu só tenho 2 mãos, infelizmente, e eu escolhi a escala A. Então, eu vou apertar o Start. Vou começar aqui. Ó, aí eu aperto 0, vou explicar isso depois para vocês. Tá vendo que eu calibrei, ó? O LED luminoso tá aqui embaixo, ó. Eu posso apertar 0 quantas vezes eu quiser para ele ficar lá no 0 mesmo, ó. 0. Porque depende da pressão que eu tô fazendo aqui, que eu tô mexendo. Então, ó, olha só, a força que eu tenho que fazer. Vou fazer assim para vocês verem melhor. Ó, tô apertando. Ó, tô apertando. Tá vendo que fácil? Vocês nem estão percebendo que eu tô apertando aqui, ó. Ele tá subindo. Ó, eu não fiz quase nada. Olha a pressão que eu fiz em volta do êmbolo, ó. Tudo bem? Lógico que a gente tem que transportar isso para assoalho pélvico e não é tão simples assim. Mas vejam, pouca pressão. Agora eu vou mostrar a diferença quando eu escolho, ó, Function. Agora eu vou escolher a escala B, ó, subir aqui, B, e vou começar. Ai, desculpa, peraí. Function, escala B, Start. Aí eu vou precisar zerar, vou pôr aqui, ó, que eu vou segurar aqui. Ah! 0. Tá vendo? O cursor, 0. Ó, o cursor tá aqui. Pronto. Agora vejam. Ó. Eu vou... Ó, tô fazendo força. Tá vendo que tá tremendo? Agora, olha, eu vou relaxar aqui, ó, minha mão para vocês verem quanto eu apertei, ó. Viram a diferença? Então, ó. Precisa apertar muito mesmo, ó. Ó. Vocês viram que deformou aqui, ó. Ó, tô tremendo. Agora, ó. Ó, olha a quantidade que foi. 4 vezes mais. Isso é 4 vezes mais. Então, escolher uma escala ou a outra vai modificar em 4 vezes a dificuldade que a paciente vai ter para subir as luzinhas. Tudo bem? Ok aqui, gente? Me deem um feedback. Agora vamos continuar a programação. Então vamos lá. Função. Primeiro escolhi a escala. Vou colocar B lá, tá? Tem uma paciente que já tá... Obrigada, Jolene. Uma paciente que já tá avançada, que já tem facilidade da contração, já tá treinando há algum tempo e eu posso escolher a escala B. Aí eu venho função, de novo. E agora, vocês estão vendo que acendeu essa luzinha objetivo? Porque o segundo passo, anotem, o primeiro é a escala. O segundo passo é determinar o objetivo. E o que eu vou determinar agora? Eu vou determinar onde a paciente tem que chegar, no mínimo, para o aparelho entender que o tempo de contração vai começar a ser contado. Então, eu não posso nem colocar um objetivo muito alto, que a paciente não vai alcançar, vai ter muita dificuldade para alcançar e não vai conseguir manter o tempo, e nem muito baixo, que fique muito fácil e não tem desafio nenhum, né? Então, eu não posso nem frustrar a paciente, nem deixar a coisa chata. Então, eu avaliei essa paciente. Isso aqui, ó, que eu estou escolhendo agora, é uma relação do P dela, da força que ela tem. E eu posso fazer um teste aqui antes. Eu coloco a paciente, peço para ela contrair, vejo até onde ela chega, e aí eu coloco o objetivo um pouco mais baixo do que aquilo, tá? Pede umas 3 contrações para a paciente, vê mais ou menos até onde ela chega, e aí você coloca um objetivo um pouquinho mais baixo do que aquilo. Então, e aí vem aqui, ó, o objetivo vai subir aqui, ó.
e você vai marcar onde você quer. Então, eu vou deixar um objetivo aqui, por exemplo, tá bom? Aí eu vou clicar de novo função, sempre. O próximo parâmetro é o trabalho, que é aqui, ó, o work tá escrito. Tempo de contração. Tempo de contração é 0, 2, 4 ou 8 segundos. Então, você pode escolher quantos segundos, até 8, de 2 em 2, você vai colocar para a paciente manter a contração. Esse parâmetro, o work, está relacionado ao endurance, do perfect. Então, quanto tempo a paciente manteve aquela contração? Quanto tempo ela segurou a contração? Então, você pode começar o treino exatamente com a avaliação do perfect que você tem dela. E aí você vai dificultando, dando sobrecarga com o tempo. Então, aumentar o tempo aqui, então ela consegue 4 segundos. Aí vamos colocar 6, então. Aí, aumentar o tempo é sobrecarga. Aumentar o número de repetições é sobrecarga, né? Então, você pode ir dando sobrecarga depois com o treinamento aqui. Mas o primeiro treino pode ser exatamente como o resultado do perfect que você avaliou naquele dia. Então, a gente vem aqui, trabalho, aí eu vou subindo aqui e vou pôr 4 segundos. 4 segundos aqui. Agora, eu venho de novo na função e o próximo parâmetro é rest, repouso. Então, agora eu posso vezes 1, 0, vezes 1, vezes 2 ou vezes 3. Então, eu posso escolher quantas vezes o tempo de contração vai ser o tempo de repouso. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes. Vou subir aqui até 2 vezes, ó, vezes 2. Então, agora eu sei que a contração vai durar 4 segundos e o repouso vai durar 8 segundos, tá? Aí eu venho de novo, função. Agora é tempo da terapia. Aí ele tem 2 minutos, 5 minutos, 10, 20, 30 e 50 minutos. Eu coloco um tempo que eu sei que vai além do que eu quero treinar, porque eu vou interromper a hora que eu quiser. Esse não é um parâmetro que eu ligo muito, tá? Eu não coloco 2 minutos para o aparelho não ficar desligando, se eu for fazer mais do que 2 minutos. Então, eu posso colocar aqui, ó, 10 ou 20 minutos e interromper, porque ele vai desligar na hora que der esse tempo, tá? De treino. Mas 20 minutos é muito tempo de contração. Você está fazendo só contração e relaxamento. Não é como numa sessão de cinesioterapia pélvica que você está intercalando exercícios de contração com mobilidade pélvica, com treino de consciência corporal, com o exercício de alongamento de alguma musculatura da região pélvica, com um treino de equilíbrio. Então, é só contração dos músculos do assoalho pélvico o tempo inteiro. Então, não dá para ser muito tempo, né? De qualquer forma. Então, eu ponho 20 minutos aqui e vou interromper a hora que eu perceber que a paciente está fadigando ou que eu já tiver cumprido o meu protocolo. Aí eu programei tudo que eu precisava ter programado, ok? Terminou aqui. Não aperta function de novo, isso é muito importante. Então, o passo 1, apertou função e escolheu a escala, A ou B. Passo 2, apertou função e escolheu objetivo. Qual é o objetivo? Passo 3, apertou função e escolheu tempo de contração. Passo 4, apertou função e escolheu tempo de repouso. Quantas vezes o tempo de contração vai ser o repouso? E passo 5, se eu não me perdi nas contas, função e o tempo total da terapia. Acabou, acabou. Agora a gente tem que começar. Vai ficar, eu acho. É a primeira live que eu tô fazendo, Manuela. Então eu acho que ela vai ficar gravada aqui sim, viu? Vamos torcer para isso. Aí a gente vai apertar o start. E aí, quando a gente aperta start, ele começa a valer, ou seja, o tempo começa a contar, tá? Então, eu vou apertar o start aqui. A gente escolheu a escala B, lembrem, tá? Eu já vou olhar aqui o chat, tá, gente? Eu só vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Começou. Mas a pressão tá no 0? Não tá.
Ela sumiu aqui, quer dizer que ela tá lá embaixo, ela tá sumida aqui, ó. Ela tá pro negativo. Tudo bem? Porque o que acontece? Esse meu modelo aqui não oferece resistência para a paciente. Se a sonda tivesse dentro da paciente, porque ela já está insuflada, se ela estivesse dentro da paciente, o cursor, algumas luzes já estariam acesas aqui, ia estar para cima. Mas aqui não tem resistência nenhuma, ó. Então, vamos supor que tem aqui, ó, uma pressão normal do canal aqui da paciente. E aí não funcionou. Ah, uma pressão normal aqui do canal da paciente, que estava muito lá embaixo. Normal. Ia estar assim, ó, já. Então, antes de começar, eu tenho que calibrar. Eu não vou começar aqui dessa pressão, que essa pressão é a pressão natural dela. Essa pressão não é a pressão da musculatura do assoalho pélvico. É uma pressão que o canal vaginal impõe à sonda. Então, eu não começo aqui. Eu tenho que zerar. E zerar, para zerar, eu precisava de outra mão aqui. Eu não tenho outra mão. Vou tentar aqui, tá? Que eu queria que vocês vissem aqui isso. Peraí, gente, deixa eu só... Eu vou arrumar um jeito aqui, ó. Para vocês enxergarem. Ver se vai dar certo. Calma. Vou deixar assim, tá? Talvez eu não apareça. Peraí. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Tem uma pressão aqui. Essa pressão, olha, não pode, a gente não pode começar assim. Então, a gente vai zerar. Eu vou apertar esse zero, mesmo assim não deu. Eu vou apertar esse zero quantas vezes, eu quero que vocês vejam, quantas vezes forem necessárias. Ó, então, vamos supor que esteja aqui, ó. Eu aperto zero, ó como ele desce. Zero, zero. Ó, o cursor tem que estar aqui, do jeitinho que ele está aqui, ó, pra gente começar. Então, ele está entendendo que isso aqui, essa força, essa tensão que está ao redor da sonda, é o zero da paciente. Ela não está fazendo nada por enquanto, tá? Ela não está fazendo nada. É só uma pressão do tecido mesmo, ok? E aí a gente vai começar o treino. Então, você vai pedir para a paciente contrair, e na medida em que ela contrai, ela tem que atingir aquele objetivo. Ó, dona Maria, tem que chegar aqui, ó, na luzinha que está piscando. Quando ela chegou, viram que aqui, ó, o objetivo acendeu? Aí ela vai ter que manter aí quanto tempo? 4 segundos. Já passou, tá vendo que o repouso piscou? O repouso piscou, você vai pedir para ela descansar, para ela relaxar. Eu demorei aqui. Mas aí, antes eu quero parar aqui um pouquinho, antes da próxima contração, eu quero parar para mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui. Esse é o objetivo que está piscando. Tá vendo que agora apareceu outro cursor aqui, que ficou aceso? Esse outro cursor que apareceu aqui aceso é até onde a paciente foi nessa contração anterior. Se na próxima eu passar daqui, ele vai acender mais para cima e vai apagar esse. Tá? Ele sempre vai mostrar o máximo que a paciente já conseguiu durante a terapia, ok? Então, vamos lá, eu zero aqui sempre, ó, tá aqui uma pressãozinha, então eu zero. Zerei, vai lá. Pode contrair até a luzinha que tá piscando. Aí ela vai. Chegou lá, o objetivo acende. 2, 3, 4. Ó, o repouso começa a piscar, eu descanso. E o descanso é de quanto? 8 segundos. Eu falei errado aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo que agora acendeu mais para baixo? Não é o mais alto que ela conseguiu ir. É sempre a última contração. Eu tinha essa dúvida mesmo. É sempre a última contração, tá vendo? Fica marcando sempre a última. Eu posso até falar para ela, agora eu quero que a senhora passe aqui, ó, do cursor que está piscando, mas passe da sua última contração. Eu quero uma mais forte do que a anterior. Ó, tá aqui. Zerei. Vamos lá. Vamos lá, dona Maria, força. Contrai, contrai, contrai. Isso, segura aí. Segura, segura, segura. E relaxa. Relaxa tudo. Descansa, relaxa, você tem que relaxar, tem que sumir aqui, tá? Porque você tinha zerado, então tem que sumir. E aí ele mostra até onde ela foi na anterior. E aí você vai fazer isso quantas vezes você souber que a paciente consegue repetir, porque você avaliou
E isso aqui, o número de vezes que você vai fazer corresponde a R, repetition, repetições do perfect. Então vamos supor que essa paciente fez 5 na sua avaliação digital. Então agora você vai pedir para ela fazer 5 repetições, e se você já está num momento de gerar sobrecarga, você vai falar, então agora nós vamos fazer, a senhora consegue 5, mantendo 4 segundos, nós vamos fazer 7, tá? E aí faz 7, vê como ela tá, e vê se dá para gerar mais sobrecarga ou não, pode reprogramar o aparelho por mais tempo de contração, enfim. Aí a gente vai ter que falar de treinamento muscular, né, que é um outro capítulo. Mas eu quero saber aqui se vocês entenderam a programação e esse treinamento básico, como ele é feito. Aqui eu fiz uma contração que a gente mantém 4 segundos, mas eu podia ter colocado uma mais para fibra rápida, mais rapidinha. Então eu podia ter colocado 2 segundos, né, que é o mínimo aqui de contração, e o repouso eu podia ter colocado vezes 1. Aí ia ficar 2 segundos de contração para 2 segundos de repouso. Então ela ia fazer contrações mais rápidas. Aí eu quero máxima e rápida. Aqui, como eu quero que ela mantenha, não é máxima, é submáxima, né? Uma contração, uma força suficiente para manter por um tempo mais prolongado. Então, para treinar resistência, é contração submáxima. E contração máxima para força. Então, se eu colocar pouco tempo, aí ela conseguiu, por exemplo, nas repetições lá, fast, F do perfect, fast, ela fez 9. Então, aqui eu vou pedir para ela fazer 9 contrações de 2 para 2, 2 para 2. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. E se eu quiser sobrecarga, eu posso aumentar para 11, posso aumentar para 12, certo? Então, vamos lá. Essa é a primeira etapa, é o treino básico para o que esse equipamento foi desenvolvido. Foi para este treino. Deixa eu ler aqui as perguntas de vocês. Tem tanto fio aqui, gente. Vamos lá. Considerar no treinamento com o perina a avaliação do perfect com as digitais ou feitas com perina? Anotem, anotem. A escala perfect é uma escala de avaliação bidigital. Então, você só pode dizer que utilizou o perfect se você avaliou de acordo com todos os parâmetros do perfect, todos os intervalos corretos, todos os descansos, toda a sequência, exatamente como ela foi descrita, com 2 dedos. Então, se for vaginal. Então, essa é a escala perfect padronizada e validada. É isso que a gente sabe. Agora, e se eu fizer com um dedo? Porque a paciente tem uma atrofia vaginal, porque eu não consigo, porque a paciente né? Se for dor, a gente nem faz perfect, né? A gente vai melhorar esse tônus, melhorar a dor, porque para que a gente quer o perfect se você não vai treinar músculo dolorido? Então, esse não é um requisito para um dedo, tá? A gente faz com um dedo quando a paciente tem uma vagina mais atrófica e com mais dificuldade. Então, se for um dedo, você já está modificando o perfect. Então, você tem que descrever lá que você fez a escala perfect, mas utilizou um dedo. Tem que dizer. E o perina para avaliação. Algumas pessoas me perguntaram isso hoje ao longo do dia. Foi uma das coisas que eu anotei aqui. Se podia fazer o perfect com perina. Não. A resposta é não, porque o perfect foi desenvolvido para ser realizado com um toque bidigital. Se você fizer uma avaliação com perina, não é perfect. Se você adaptar o perfect para o perina, para usar no seu consultório, uma coisa sua, eu ainda não recomendo, eu não vejo necessidade, na verdade, necessidade nenhuma. Mas, ok. Agora, para utilizar isso de rotina num serviço grande que outras pessoas também vão avaliar, ou para um estudo científico, para uma publicação científica, para gerar uma evidência, eu desconheço uma publicação que tenha validado o perfect no perina, no manométrico.
Se alguém conhece aqui, me diz, porque eu posso não conhecer mesmo porque eu não conheço, porque eu não vi essa validação. Mas se ela não existe, não, a gente não faz perfect com perina. Perfect a gente faz, não tem, não sei nem como explicar isso, mas assim, é claro para vocês que os itens do perfect precisam ser sentidos no dedo? Como a gente vai fazer isso com uma sonda manométrica, que eu não sei se o que a paciente está fazendo ali é um resultado de uma contração ou se é outro esforço, por exemplo? Entende? Não vejo sentido em substituir a avaliação digital, gente. A gente pode pensar em quantificar, né? Porque aqui eu tenho números, né? Então você fala que a paciente contraiu até tantos centímetros de água, aí você tem um valor ali. Isso é legal. Mas não é perfect. Tem que ser depois do. A paciente contrai, sabe contrair. Do mesmo jeito que eu falei para vocês no começo da live, que eu só uso perina para treinamento em pacientes que têm um P pelo menos 3, eu não uso com 1 ou 2. A avaliação com o perina, se ela for feita, também só pode ser feita com pacientes que têm um P pelo menos 3. Então já não dá para fazer, né? Assim, não dá para ser um perfect. Não dá para ser perfect, né? Não dá para ser perfeito. Me digam aqui, gente, se vocês pensam alguma coisa diferente disso, escreve aí, vamos discutir, me eduquem, me eduquem. Leide falou assim: eu pensei que nas contrações rápidas deixaria em 0, só para contrair e relaxar. Pode, mas aí nem é deixar em 0, aí você não programa nada, se você não quiser. Você só vai escolher a escala e já vai apertar o start. Porque daí você pode fazer no ritmo da paciente, inclusive, sem o seu comando. Porque quando a paciente faz contração máxima e rápida, o importante é que ela consiga contrair numa velocidade coordenada, que é a velocidade dela, né? Então, porque é importante que ela relaxe tudo também antes da próxima contração. Então, às vezes, não programar é mais interessante para rápido, assim. Obrigada, Manuela, bem-vinda. Olha só, já me embolei toda. Vou voltar aqui. Agora eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver aqui que eu fiz um roteirinho para não me perder. Falei da propriocepção, né, da importância da propriocepção do êmbolo, que o outro biofeedback, o eletromiográfico, não tem. Esse treino que eu mostrei agora para vocês é um treino de força e resistência, para o que o equipamento foi desenvolvido, né? Então, e aí ok, é isso aí que a gente viu até agora. Então, quem viu a live até agora, entendeu até aqui, sabe usar o perina para o que ele foi desenvolvido. É isso aí, tá? E já é incrível. Deixa eu ver se eu te entendi, Leide. Eu que fiz a pergunta que eu respondi agora, sobre o perfect, né? Por isso a pergunta, se de fato a gente tem percepção do músculo com a digital. Sim, tem que ser com a digital, tem que ser com o dedo. Exatamente. Tá? Porque com o perino ou com qualquer outro manométrico, não dá. Aí, a gente pode também ter uma situação assim, ó. Eu só escolhi a escala e já vou apertar aqui o start, tá? E aí eu vou zerar aqui, mas vamos supor que na hora que começou, eu avaliei a paciente e sei que ela tem um aumento de tônus. É uma paciente que pode ter dor, um períneo doloroso, pode ter trigger point, pode ter alguma disfunção sexual dolorosa, não um vaginismo, porque a gente está introduzindo uma sonda no canal vaginal, mas uma dispareunia.
e tensão nessa musculatura na hora que eu examino. Então, o meu primeiro objetivo não é treino de força. Meu primeiro objetivo é relaxamento, é normalização desse tônus, é diminuição desse tônus. Para que a partir da normalização ali, a partir do momento que eu consigo um tônus mais próximo do normal, um assoalho pélvico mais relaxado, consciência desse relaxamento, aí agora eu avalio. Aí agora, a partir dessa avaliação, eu treino. Porque eu vou avaliar um assoalho pélvico quando eu melhorar o tônus dele, quando eu resolver o problema do tônus, tá? Com o tônus aumentado, não tenho o que avaliar, certo? Então, vamos supor que o tônus dessa paciente seja aumentado. Então, o tônus aumentado, eu já avaliei, então na hora que eu introduzo, ela já tá, tipo, aqui, ó. Aí eu não vou zerar, eu não vou apertar o 0 para calibrar, porque se eu apertar o 0 para calibrar, o LED vai descer ali embaixo. Eu não quero isso. O que eu quero aqui? Eu quero treinar relaxamento com o perina. Então, eu vou falar assim para a paciente: agora, eu quero que a senhora faça essas luzinhas abaixarem, apagarem, irem descendo. Dê seu jeito. Essas luzinhas têm que descer. Elas têm que ir apagando. Você pode usar com ela técnica respiratória. Ela não pode fazer apneia, senão vai aumentar a pressão aqui vai aumentar ainda mais. Mas ela pode respirar, ela pode fechar os olhos, prestar atenção. Ah, ele acabou aquele tempo que eu tinha programado. Ela pode fechar os olhos, prestar atenção nesse assoalho pélvico e na tensão que ele tem, e ir tentando relaxar. Então, aí, a partir daí, ela vai fazer isso, ó. Você quer o relaxamento, então você quer que ela vá diminuindo, ó. Para isso, você tem que introduzir, você tem que ter avaliado antes, saber que a paciente tem um tônus aumentado, e na hora que introduzir a sonda e insuflar muito devagar, porque essa paciente já tem uma sensibilidade aumentada nessa região. Na hora que você aumentar e insuflar o êmbolo, essas luzinhas vão subir. E você deixa, não zera. Porque você quer os LEDs lá em cima para ela treinar esse relaxamento. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Para isso, eu fiz o seguinte, ó. Liguei o aparelho, apertei função, escolhi a escala B é melhor para isso, e start. Só, tá? Eu zero antes, ó, aqui antes de insuflar a sonda. Depois que eu insuflei a sonda, eu insuflei e foi acontecendo isso aqui, ó, quando eu insuflei na paciente. Que ela já tem uma tensão e o êmbolo contra a parede da sonda já vai aumentar aqui a pressão. Eu não zero, porque agora eu quero que ela dê o jeito dela para ir descendo. E conforme ela vai descendo, eu falo, isso. Aí eu não vou falar, isso mesmo, muito bem. Não. Agora eu vou falar, isso mesmo, ótimo. É isso que eu quero. Tá indo muito bem. Entendem a diferença que esse comando verbal vai ter também? Se eu falo, vai, isso, eu quero força, contração. Aí eu posso dar esse comando. Isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Para outros momentos também, não só para o uso do biofeedback manométrico, viu? Quando você tá lá com o toque, você quer que ela relaxe, ou quando você quer que ela contraia, o comando é um, o comando é outro. É outro tom, é outra altura, é outra energia que você coloca ali, tá? Porque a paciente vai na sua energia. Então, essa é a segunda forma de utilização aqui, relaxamento. Perineométrico, Evelyn. Evelyn perguntou, perineométrico é parecido com esse aparelho? Não conheço. É outro? Tem uma marca? Coloca a marca aí. Esse é um perineômetro. Esse é um tipo de perineômetro. Um biofeedback manométrico é um perineômetro, é a mesma coisa. Mas esse é desta marca, Quark, e o modelo é esse, Perina. Nacional. Tá?
Ok, agora eu quero falar por último para vocês de uma outra forma de utilização que eu tenho, tá? Que é controle da contração e coordenação. Então, no vídeo até que eu postei hoje, eu mostrei ali rapidinho, mas vou mostrar aqui com mais detalhes. Então, como treinar coordenação e controle da contração. As duas coisas são legais de treinar aqui. Contração gradativa, então ela vai aumentar a intensidade da contração gradativamente, aos poucos, e o relaxamento gradativo. Além disso, uma coordenação de contração e relaxamento, assim, vai pedir para ela, contrai até aqui, ela contrai. Agora relaxa até aqui. Agora contrai até aqui. Agora relaxa tudo. Agora contrai só um pouco. Agora contrai no máximo. Relaxa até o meio. Entende? Então, ela vai aprender agora, ela tem que estar num nível, gente, a gente está falando agora de uma paciente que contrai direitinho, que relaxa direitinho, que já está nesse nível de treino funcional. Na cinesioterapia, você já está treinando função com ela. Se ela perde pegando um objeto em cima do armário, você já está simulando isso e ela já está treinando lá na função. Se ela perde no movimento do trabalho, você já está simulando isso. Se ela perde pegando o filho pequeno no colo, você já está simulando isso. Então, você já está nesse treino funcional, é a hora de treinar essa coordenação, ela já vai ter habilidade para isso, senão ela vai se frustrar. Que é esse treino de coordenação que a gente pode simular aqui, tá? Então, não sei o que eu já fiz aqui, vamos começar de novo. Eu venho aqui, ó, só vou fazer isso, ó, função, escolho a escala, aí a escala B, né, porque ela já tá mais avançada, ela vai ser melhor para isso, e já clico aqui, ó, Start. Aí eu vou zerar, vai ter uma pressãozinha aqui que eu vou ter que zerar depois, aqui agora eu não consigo, ó, mas não tem problema. E aí eu vou pedir para ela aqui, ó, espera só um minuto, gente. Consegui um ajudante. Um ajudante de pijama. Vem aqui por trás. Short. Tem problema. Ninguém tá vendo seu short, só segura aqui. Eles estão ouvindo você falar isso. Então, eles estão ouvindo, eles estão te vendo também, dá um oi aqui, ó. Olá! Segura aí. Vamos lá. Ai, vai melhorar muito agora, gente. Vamos lá. Ligamos. Função, escolhi a escala B e vou apertar o Start, tá? O paciente tá aqui, segura aí, força. Então, ela já segurou, zerei. E aí, eu vou fazer assim aqui agora, ó. Aqui, ó. Contrai até aqui. Ela vem. Para aí, fica 1, 2, 3. Agora vem até aqui. Ela vem. Segura. 1, 2, 3. Agora mais um pouquinho. Segura. 1, 2. Relaxa até aqui o meio. Devagar, não passa do meu dedo. Isso, muito bom. Contrai o máximo que você consegue. Relaxa tudo. Descansa, relaxa bem, solta tudo. Entendem? Então, eu treino aqui controle e coordenação dessa contração. Obrigada, meu amor. Então, é controle e coordenação dessa contração. Ok? Porque daí eu vou apontando. Por isso, eu falei no comecinho da live também, por isso que se você tem um suporte para apoiar o perina, eu fiz um nessa época, que eu estava só no consultório, eu fiz um que era tipo um suporte de soro, que tinha rodinhas, e aí ele ficava preso ali, parafusado, inclusive. Ele ficava preso, e eu conseguia mover ele para um lado, para o outro da maca, ficava assim, virado para mim e para a paciente, e eu conseguia mexer ao mesmo tempo que ela conseguia enxergar. Então, se você usa bastante, eu usava bastante,
Eu acho que super vale a pena, e vale a pena usar bastante, porque é incrível. Eu acho que eu não sei se vocês já tinham pensado em todas essas possibilidades, e a depender da paciente você pode pensar em outras, a depender da sua avaliação, você pode pensar em outras formas, mas já é muito útil, né? Um equipamento que você consegue, ao mesmo tempo, treinar contração rápida, contração lenta, que dá um feedback visual, que você consegue treinar relaxamento e que você também consegue treinar coordenação, controle de contração, né? Que dá essa propriocepção. Eu acho que, perto de outros equipamentos, com relação ao custo, ele é bem mais barato do que os biofeedbacks eletromiográficos. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes, mas se você pensa no valor, ele custa menos, né? Ele é mais barato. Perineômetro foi o corretor. Ah, perineômetro. Isso é um perineômetro, gente. Então, o braço cansado. A Leide está falando, já estou imaginando meu braço cansado, ficar segurando perina para paciente ver. Você não precisa ficar segurando, viu? Se a paciente tiver, se você não tiver um suporte, dê o aparelho, que era o que eu fazia antes, dê o aparelho na mão da paciente. Ela segura. E você fica aqui, ó, do lado dela, vendo junto com ela. E se precisar mexer, você mexe ali junto com ela, tá? Dá até, se ela tá com tríplice flexão, dá até para ela apoiar na perna. Dá na mão dela. Não fica segurando não, você não consegue. Tá? Você tem que prestar atenção em outras coisas, na paciente, na sonda. Dá na mão dela. E aí dá certo. O que mais, gente? Mais dúvidas? Esperar um pouquinho, porque... Vou esperar um pouquinho, porque eu acho que dá um delay aqui. Se vocês têm alguma dúvida. E aí... Né, isso de dar na mão da paciente funciona, viu? Funciona bem. Então, importantíssimo. Queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Peraí, vou mostrar. Volta aqui. E volta aqui, ó. Na borboleta, na torneirinha aqui. Agora, esse aqui é o da pera, tá? E esse aqui é o daqui do êmbolo. A minha pera tá fechada aqui. Ops, peraí. Tá fechada, tá? Eu fechei ela aqui. Agora, eu vou isolar a pera. O canal da pera não tem braço, ó. Não tem braço. Como ele não tem braço, se eu abrir aqui a sonda, não vai esvaziar. Vejam. Ó, abri ele todo. Posso apertar aqui, ó. O ar não sai. Agora, se eu abrir aqui agora, ó, para ela, ó, esvazia. Então é isso que dá para fazer. Depois que você insuflou, aqui, você pode fechar, deixar aberto só para o aparelho e para a sonda. Para a pera, você bloqueia a passagem da pera. Porque se tiver vazando o ar aqui, por algum motivo, não vai sair o ar daqui. Ó, é mais garantido se você fizer isso durante o tratamento, durante o treinamento. Ok? E depois, para terminar a terapia e tirar a sonda de dentro, é preciso esvaziar
antes de retirar. Certo? Não pode esquecer de esvaziar antes de retirar. Manuela está perguntando qual a indicação de uso, todas as sessões, uma vez por semana. Não tem regra. Não tem regra. Eu acho que eu sempre penso que quanto mais possibilidades de recurso você tem, mais dinâmica fica a sua terapia e menos você fica repetitivo. Então, se toda vez você fizer o biofeedback, o exercício e a eletroestimulação, a paciente vai toda vez fazer a mesma coisa. Se a paciente precisa, então vamos esclarecer aqui, se a paciente precisa de eletroestimulação, ela tem uma bexiga hiperativa, faz a terapia comportamental, mas precisa da eletroestimulação todas as sessões, ela precisa da eletroestimulação todas as sessões, isso não é negociável. Mas quando a gente fala de exercício, a eletroestimulação para fortalecimento, para treinamento, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico na cinesioterapia, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico no biofeedback manométrico, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico no biofeedback eletromiográfico, concordam que tudo isso é treinamento dos músculos do assoalho pélvico e você pode variar para não usar sempre as mesmas coisas? Aí eu acho que o interessante é isso. Às vezes tem paciente que responde melhor com equipamento, tem gosta mais, né? Acaba tendo uma aproximação melhor com um equipamento. Às vezes tem paciente que chega e fala, hoje a gente não vai fazer aquele, porque ela quer. Aí tudo bem repetir, né? Porque é uma coisa que a paciente deseja, aquilo está estimulando mais ela, aquilo está desafiando mais, ela está achando que aquilo está trazendo mais resultado. O treinamento com aquele recurso. Então, ok, mas o interessante é poder aí variar e não tem regra. Aí não tem regra. É isso, ó, atendimento 2 vezes por semana você usa um, e no outro atendimento você usa cone, você usa o treinamento dos músculos do assoalho pélvico na cinésio, com o cone, por exemplo, né? Outros recursos. Perina Stim. É o Perina Stim. É um Perina que vem junto com o Dualpex? Me diz aqui só. Eu só tenho os velhos, gente, eu não tenho esses mais novos. O último do Alpex eu não tenho, que é o que vem junto com Perina. Me digam se é esse. Se for, é igual. O Perina é esse equipamento, só que ele tá junto com um de eletroestimulação. Eu convidei até a Bia aqui para a live, não sei se ela entrou. Se ela pode responder isso pra gente. É esse, né? Que é junto com o Dualpex, que você usa um tablet. Então, é exatamente isso. Então, é o mesmo. É esse Perina aqui, só que ele tá naquele formato, né? Encaixotado de outro jeito. Mas é o mesmo. A sonda é diferente da sua. É essa a sua, Leide? Quando eu vou insuflar, ele vai ficando torto. No manual diz que assim que insuflou demais, mas se ficar como orienta o manual, a paciente não vai... Não, veja. Vou te mostrar aqui. Eu entendi o que você falou. A minha também torta, ó. Mas é porque ela tá fora. É porque a gente tá olhando ela assim fora. Na hora que ela tá dentro do canal vaginal, ela não entorta, não. Ela vai se adaptar ao canal. Entendeu? Aí ela não entorta desse jeito, não. A minha também, ó. É tortinha. E aí você tem que insuflar. É pequena, branquinha. Ah, acho que é uma antes dessa. Não tem problema, independente. Você viu que essa também entorta aqui, que ela não é retinha, mas quando eu coloquei lá dentro não apareceu torto assim? É por isso. Na hora que ela estiver lá dentro, tudo bem.
entendeu? Ela vai ficar direitinha. E aí você vai insuflar sempre, gente, isso é muito importante, eu não tinha falado. Você vai insuflar até a paciente dizer que sentiu a pressão do êmbolo da sonda contra a parede vaginal. Nem mais, nem menos do que isso. Mais do que isso vai doer, não pode doer. Menos do que isso não vai ter o estímulo proprioceptivo. Então ela tem que sentir. Pode insuflar mesmo se entortar, se você acha que a sonda entorta. Não tem problema não. Essa mesma, né? Então essa aqui, ok. É isso aí. Pode fazer, pode insuflar até a paciente sentir, senão não faz sentido. Ok? A gente, adorei essa minha primeira experiência de live no YouTube. A gente vai fazer outras em outubro. Eu já estou programando 2 lives por semana. Os convidados são incríveis. Vai ser tudo por aqui. E quero contar com a presença de vocês. Fiquem à vontade para fazer um story, para tirar uma foto aí, fazer um story e me marcar, ou fazer um print e marcar. E quero saber o que vocês acharam aqui antes da gente terminar. Quem ficou até agora, obrigada, muito obrigada. Mas me digam aqui nos comentários se vocês acharam que valeu a pena ficar aqui comigo até 8h20 da noite, falando sobre perina. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que não gostavam muito, que no vídeo que eu postei parecia fácil de usar, mas na hora que você pega com a paciente não é tão simples, tem dificuldade. É aquela pecinha, gente, aquela pecinha que fica entre o equipamento e a paciente tem que funcionar. Aquela pecinha é o fisioterapeuta. Então é prática, é curva de aprendizado, não tem jeito. Eu uso há mais de 20 anos. Descobri hoje, porque eu perguntei para a Bia quando foi lançado, e foi no ano 2000. Então eu uso há mais de 20 anos. Então, quando alguém tem prática, tem habilidade, mostra alguma coisa que já faz há muito tempo, parece fácil, parece mais fácil. Mas é isso, tem que usar, é usando que você vai. E, gente, é fácil, vocês vão usar agora, depois dessa explicação, de verdade, assim. Eu espero ter sido didática o suficiente para vocês conseguirem manusear o equipamento de vocês e começar a utilizar com as pacientes. Se ele estava encostado, tira do armário, tira a poeira e bota para usar, porque ele é incrível. Obrigada, Jolene, muito obrigada mesmo. A Evelyn falou, lembro de ter, a internet está ruim, o comentário ficou fora de contexto. Lembro de ter visto na pós em 2010 algo sobre usar perineô. Ah, entendi, do perineômetro, como meio de avaliação. Ah, eu já vi algumas tentativas, mas eu acho que não foram bem sucedidas, viu? Eu acho que você pode usar ali, pode procurar, aliás, se encontrarem algum artigo de validação, de avaliação do perina de assoalho pélvico com o biofeedback manométrico, que tenha sido validado mesmo para uso na prática clínica, me mandem a referência, por favor, vou adorar. Espero que fique gravado também. Espero, Manuela, obrigada. Ai, tá chovendo em São Paulo, tá frio, né, gente? Eu vim daí agora que eu fui pro congresso, tô ainda com uma tosse eterna da gripe que eu peguei aí. Aqui na Bahia tá quente. A Leide tá falando que comprou recentemente e tava vendo como usar. Ih, que bom! Que legal, espero que tenha ajudado mesmo. Começa a usar e me conta. Ai, gente, vai ter muitas outras, viu? Já tô programando aqui, fazendo uma listinha, mas me mandem se vocês têm alguma coisa, alguma dúvida e querem que eu traga para uma live, ou para um vídeo, me mandem que eu me organizo, viu? Muito obrigada mesmo. E vocês estiveram na minha primeira live do YouTube, então, como dizem por aqui nas redes sociais, né, na internet, daqui a pouco vocês podem dizer, daqui a um tempo, vocês podem dizer, sabe, Adriana,
Eu assisti live no YouTube dela quando tudo era mato. O povo não fala? Eu tava lá quando tudo era mato. Eu comecei quando tudo era mato. Aí, ó, vocês começaram aqui comigo quando tudo era mato. Eu não sei para que lado vai isso. É a primeira que eu tô fazendo aqui. E vocês me ajudaram muito, viu? Prolapso. Mas as dicas, gente, me mandem no Instagram, no direct, porque daí fica registrado lá, viu? Porque aqui passa. Vamos fazer uma de prolapso. Tem uma médica incrível que pode falar um pouco também pra gente. Eu posso fazer junto com ela, tô pensando já aqui, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Eu vou encerrar aqui, espero que fique gravada. E muito obrigada pelo carinho. Um beijo grande. Até a próxima.